sacrifício não é para o pastor, é para o Senhor. Louvado seja o Senhor. O texto que nós vamos abrir hoje é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 7 até o 10. Quero agradecer, antes de dar a palavra hoje, quero agradecer ao presbítero Douglas e à diaconisa Priscila, porque eles sempre ministram estudo bíblico aqui, quando não é algum irmão que esporadicamente vem ministrar, eles que têm me ajudado a alimentar a igreja com a palavra de Deus. Eu quero agradecer a Deus pela vida deles, por eles estar sempre disponíveis para ministrar a palavra. Hoje nós vamos usar uma estratégia diferente. Eu não vou usar o quadro e os irmãos também não vão precisar escrever, porque está tudo escrito. Bem, os irmãos podem continuar escrevendo. O meu esboço tem 2 folhas, mas eu resumi o de vocês. Eu apertei ele assim para ficar uma folha só. Mas eu gostaria de compartilhar nessa noite mais um fruto das minhas orações, né? Que são os meus dilemas com Deus. E o Senhor me trouxe essa palavra. O título é: O alívio está na compreensão. O alívio dos problemas, às vezes do espinho, está na compreensão. 2 Coríntios 12, verso 7, diz o apóstolo Paulo: E para que não me exaltasse demais, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Deus não dá só bênçãos, Ele dá espinhos. Na verdade, Deus só dá bênçãos, só que algumas vêm em forma de espinhos. Essa foi a bênção que Paulo ganhou dessa vez. Foi-me dado um espinho na carne. Veja, o espinho não apareceu por acaso, ele não caiu de repente, foi-me dado um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse demais. Tem alguns mensageiros de Satanás que não vai adiantar a gente repreender, nem pedir a pastora Gel para orar, nem fazer jejum, porque ele não vai embora. Esse foi enviado pelo Senhor. E aqui está que eu quero compartilhar com os irmãos, com esse título: Quando o alívio está na compreensão. Não está na solução do problema, não está na libertação, não está na cura, não está na resposta que nós estamos buscando, mas está na compreensão, e nós vamos chegar nessa revelação. Versículo 8: Acerca do qual orei 3 vezes ao Senhor para que o afastasse de mim. Essa é a primeira reação de todos nós que receber um mensageiro de Satanás para lhes bofetear. A primeira coisa que o crente vai fazer é orar, orar e orar. E Deus até vai deixar a gente orando um tempo, só que esse tempo vai ser perdido. Não vai haver resposta a essas orações. Hoje nós vamos meditar juntos sobre orações não respondidas, tá? E o verso 9: Me disse o Senhor: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa teologia não é muito fácil para a gente entender. Nós somos um povo positivista. Nós acreditamos na vitória, nós acreditamos na derrota do inimigo, nós acreditamos no positivo. Então, quando a força está na fraqueza, aí a gente fica complicado. Como é que eu vou ser forte quando está me doendo tanto, e está me humilhando, está me deixando tão enfraquecido? Esse é o paradigma bíblico que não é pregado em muitas igrejas, mas vai ser hoje aqui. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Tá? Um dos objetivos de Paulo é que o poder de Cristo esteja sobre ele. O meu desejo e o seu, não tenho dúvida, é de que o poder de Cristo seja a força operante na sua vida. Quem concorda comigo?
Todos nós concordamos que nós queremos o poder de Cristo operando em nós e que Ele seja força motivadora, levantadora, inspiradora, curadora. Nós não queremos outro tipo de poder, nós não queremos esforço humano, nós não queremos filosofias humanas, nós não queremos personalidades evangélicas, nós não queremos nada. Nós queremos o poder de Cristo. Quem concorda comigo diz amém. Para que o poder de Cristo opere em nós, tem que haver uma morte. Aí é que está. Entendeu? Então, Paulo fala, afim eu me gloriarei nessa dor, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Então, se você tem o desejo de que o poder de Cristo esteja operando em você, o poder da carne terá que ser cancelado, o poder da carne terá que ser crucificado, o poder da carne, o poder da vida natural terá que passar por algum tipo de dor de crucificação. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. Esse vocabulário aqui é muito contrário ao positivismo, triunfalismo evangélico, porque nenhum pastor que prega num culto de libertação e de vitória, ele vai pregar isso aqui, right? Porque ele está vindo pregar e as pessoas estão vindo buscar livre do sofrimento, né? Essa mensagem eu penso que você nunca vai ouvir ela na Universal, porque lá é só pare de sofrer. Então não tem como você dizer que sente prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades e nas perseguições. O Espírito Santo está aqui essa noite para mudar o nosso paradigma. Alguém diz comigo: Jesus, muda os meus paradigmas. Porque a nossa mentalidade de vitória, e Jesus veio para nos dar vitória, e não tem nada errado quando a igreja prega isso, e quando nós cremos nisso. A gente pensa que é só vitória, só vitória, só vitória. Essa música está errada, ela não pode ser cantada na igreja, porque é só vitória, sim, mas algumas vitórias vêm através de algumas derrotas. E então o crente não entende que ele precisa desenvolver um prazer na fraqueza. E não quero ser masoquista aqui, dizendo que a gente tem que ter um prazer no sofrimento, mas é preciso, de alguma forma, amar a nossa cruz. É preciso desenvolver uma teologia, uma mentalidade, uma oração que nos ajude a amar a cruz que me crucifica, o lugar onde eu estou pregado e eu sangro nele, e ele me dói, e eu sinto prazer nessa cruz. Tenho prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. O primeiro ponto da nossa aula hoje é: algumas coisas em nossa vida Deus não vai mudar. Como eu disse, essa palavra, ela surgiu de uma oração que eu estava fazendo por mim, porque eu também tenho coisas na minha vida que eu acredito que Deus não vai mudar. Quem gostaria que Deus guardasse o seu pastor de ele se desviar? Deus guardasse o seu pastor de ele parar de pregar a verdade, ou de ele deixar essa visão que você tem dele? Quem gostaria que Deus guardasse o seu pastor, como ele tem vindo até aqui? Quem gostaria? Quem gostaria? Então, para que isso permaneça assim, Deus não vai poder resolver alguns problemas meus. Alguns problemas meus ele não vai resolver. Só que enquanto eu falo dos meus, você pensa nos seus. Porque alguns problemas Deus não vai resolver. Agora, eu queria que você não pegasse todos os problemas que você está passando hoje para dizer que Deus não vai resolver, tá bom? Não, mas que Deus vai resolver. Eu vou declarar uma palavra profética aqui em nome de Jesus. 90% dos nossos problemas Deus vai resolver. Quem está feliz aí? Amém? Louvado seja. 90%. Caramba, eu ficar só com 10% de problema vai ser bom demais. Vai ser bom demais. E enquanto eu orava e eu chorava, na verdade, né, e eu meditava e eu escrevia, porque é assim, eu não sei como é que é o seu período de oração, mas o meu é uma aventura, porque eu entro assim naquele negócio, aí começo a chorar, aí começo a escrever, e chorar, e orar, e escrever, é incrível, é uma aventura. Deus me dizia assim: tem problemas que eu preciso dele. Então Deus não resolve os problemas que ele precisa.
Então eu tenho 4 exemplos de problemas que Deus precisa e que Ele não vai resolver. Se Ele precisa, por que Ele vai resolver? Sendo que Ele precisa desses problemas. O primeiro deles, que está na Bíblia aqui, é Êxodo 13, o verso 17 e 18, nos dá o primeiro exemplo, que é o caminho que Deus escolheu quando Israel saiu do Egito para a terra prometida. Na minha lógica e na sua, com GPS na mão e carros de última geração, nós escolheríamos o caminho mais rápido. E o GPS ainda nos ajudaria a descobrir qual a rota está menos congestionada. Porém, Deus preferiu fazer o contrário. Preste atenção nesses versos. E se você tiver a Bíblia, eu faço questão que você abra, já que você não vai usar quadro e não vai ter que escrever, mais liberdade você está para manusear a Bíblia. Êxodo 13, 17 diz assim: quando o faraó deixou ir o povo, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, se bem que fosse mais perto. Come on, Lord, eu pensei que o Senhor era um pouco mais prático. E o Senhor queria que o povo chegasse mais rápido na terra prometida. Não, Deus não escolheu o caminho da terra dos filisteus, se bem que fosse mais perto. Por quê? Porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. O que Deus fez? Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e os filhos de Israel subiram armados da terra do Egito. Em outras palavras, Deus levou Israel pelo caminho mais longo. Vê se faz lógica isso, vê se tem lógica. Deus quer te levar para um lugar, quer que você chegue lá. Em vez de escolher o caminho mais perto para facilitar a sua vida, Ele escolhe o caminho mais longo para dificultar a sua vida. Porque é um problema que Deus precisa. E o problema, de acordo com ele, o objetivo superior aqui é para que os filhos de Israel não se arrependam vendo a guerra e volte para o Egito. Se Deus escolhe o caminho mais fácil, era mais fácil de voltar. Tanto mais fácil para ir, quanto mais fácil para desistir. Por que às vezes Deus nos coloca em caminhos tão complicados? Para que a gente não olhe para trás e fale assim: ir para frente ou ir para trás é a mesma coisa, é melhor continuar para frente. Quando você vê que saiu do Brasil, não sabia que ficar esse tempo todo aqui, quando você olha para a sua vida e fala assim: aqui não está bom, lá está pior, o que eu faço? Fica aqui. Porque se fosse mais fácil voltar, você já tinha voltado há muito tempo. So, problemas que Deus precisa, Ele não vai resolver abaixo, corobo, ramacê, sachê, cabará. Eu sinto o Espírito de Deus à medida que eu prego a palavra de Deus. Talvez você não sinta Ele à medida que ouve, mas eu sinto à medida que eu prego. Segundo exemplo de problema que Deus precisa está em Juízes capítulo 3. Os inimigos que Deus não quis derrotar diante de Israel, eu já mencionei em outros estudos, mas eu quero ler Juízes 3, do verso 1 ao 4. Estas são as nações que o Senhor deixou ficar. Ah, Senhor, como é que pode isso? O Senhor é para tirar os inimigos? O Senhor deixa os inimigos? Para, por meio delas, provar a Israel e a todos os que não haviam experimentado nenhuma das guerras de Canaã, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas aprendessem a guerra. Então, Deus eliminou todos os cananeus, perizeus, heveus, jebuseus, tudo que era Ele tirou, mas esses aqui Ele não tirou. 5 chefes dos filisteus, alguns cananeus, sidônios, que habitavam no monte do Líbano, estes deixou ficar para provar os filhos de Israel. Quando Deus tem um objetivo maior, Ele escolhe uns problemas para a gente. Problemas que, com certeza, o crente ora a Deus. Sim, com certeza, o crente fala com Deus sobre eles, e nem sempre o crente ouve a explicação de Deus. Qual é o tema da nossa aula hoje? O alívio está na compreensão. O alívio não vai estar na remoção do problema, na solução do problema, mas numa revelação que Deus possa nos dar para conviver com o problema e para vencer o problema através de uma revelação. Aqui está a vitória.
Existe vitória de todo jeito. Deus tirando o problema e Deus não tirando o problema, tem vitória para nós. Isso eu posso garantir em nome de Jesus. A palavra de Deus pode garantir. Terceiro exemplo que eu quero usar é algumas aflições que Deus não evita que nós passemos. Eu quero levar você para o Salmo 119, o versículo 67. Por que Deus não evita que nós passemos por algumas aflições? Porque Ele tem um objetivo superior. Salmo 119, 67. Antes de eu ser afligido, eu me extraviava, mas agora guardo a tua palavra. E o verso 71 diz: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus mandamentos. Eu queria que você checasse a sua lógica, a nossa lógica, com a lógica de Deus. Você, se depender de você como pai, você evitaria o máximo de sofrimento para os seus filhos. Aliás, por isso que nós não somos bons pais. Nós não somos bons pais por esse lado que é positivo e negativo, porque a gente evita sofrimentos que seriam necessários para o desenvolvimento deles. Deus, porém, não evita tais sofrimentos. Foi-me bom ter sido afligido porque antes de eu ser afligido, eu me extraviava. Então, uma das formas de Deus não deixar eu me extraviar é permitir que eu passe as aflições, que eu seja quebrado e que eu passe aquela dor. E às vezes eu vou dar murro na parede, eu vou gritar com Deus, e Deus, Ele já ouviu muita gente fazer beiço para Ele, e Deus, Ele não foi afetado, mas Ele já passou por isso várias vezes, continua passando, mas Ele já viu aquela criança que fala para a mãe, eu te odeio, e ela, você vai me amar depois. Deus é a mesma coisa. Então, Ele realmente precisa de alguns problemas. Hoje eu estou falando sobre os problemas que Deus precisa para levar-nos ao objetivo maior. O próximo, que é o quarto exemplo que eu quero usar hoje à noite, é o exemplo de José. E todos nós conhecemos a história, onde ele foi não só falsamente acusado, mas ele chegou ao ponto infeliz de ser encarcerado e ficou pouco tempo lá. No mínimo, ele ficou 2 anos naquela cadeia. Eu quero ler Gênesis 45, o verso 8, quando José diz as seguintes palavras. Quando falando com os irmãos dele, depois de ter subido a governador do Egito e ter superado aquilo, José diz: assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus. Quer dizer, quem causou aquele problema todo de jogar o menino na cova, vender para os ismaelitas, ir para a casa de Potifar, botar aquela mulher no caminho dele para fazer aquela cena? Deus fez isso. Não foste vós que me enviaste, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, como governador sobre a terra do Egito. Nesse momento da vida de José, ele percebe que aqueles problemas não poderiam ter sido evitados. Eu não sei se você já olhou para o seu passado com arrependimentos e remorsos que não deveríamos ter. E é difícil falar isso porque algumas coisas foram muito ruins, foram pecados, algumas coisas foram erros, foram profanações da vida da gente, foram coisas, e a gente sempre olha para elas com um olhar muito negativo. E eu quero dizer para você e para mim essa noite que Deus não olha para o nosso passado com um olhar tão negativo. Pondera isso aí um pouquinho e deixa descer. Eu me lembro que Deus fez uma obra muito especial na minha vida em 2017, porque Ele veio derrubar um inimigo que me feria por muitos anos. E eu me lembro que nos últimos 7 anos, porque 17 a 24 são 7 anos, que eu venho celebrando aquela obra que Deus fez em mim. Só que eu me lembro que toda vez que eu vou orar agradecendo, Deus meio que fala assim para mim, mas o que você acha que eu estava fazendo naquele tempo antes?
Você acha que aquilo não fazia parte do meu plano? Você acha que eu não estava lá com você? Você acha que eu escolhi aquilo, eu preferi aquilo? Essa noite é uma noite de nós desenvolvermos uma fé mais ampla. Alguém diz comigo, fé mais ampla. É uma fé que envolve não só a obra presente hoje, o avivamento hoje, a postura hoje, a minha vida de oração hoje, a minha alegria hoje, a minha fidelidade hoje, mas envolve o meu tempo da ignorância, envolve o meu tempo de profanação, envolve o meu tempo de pecado, envolve o meu tempo que eu estava fraco, que eu estava mal, envolve o meu tempo que eu não acreditava, porque na mão do nosso Deus não escapa nada. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Então, eu queria que o Espírito Santo nos chama essa noite para não ignorarmos e menosprezarmos as outras fases da nossa vida, as outras situações da nossa vida, os outros problemas da nossa vida, porque todos eles fazem parte. Se você não tivesse passado por aquilo, você não tinha a experiência que tem hoje. Aquilo fazia parte do processo. Todas as coisas em nossa vida são celebradas por Deus, inclusive nossos sofrimentos. Não estou querendo dizer que Deus celebrou a nossa vida de pecado, não, mas que Ele permitiu com um propósito também. Não tem como explicar muito bem isso, mas eu tenho que declarar garantidamente que todas as coisas estavam no plano de Deus para nós, e Ele usa não só o bem, Deus também usa o mal. E hoje é uma mensagem para pessoas maduras. Fala assim, eu sou maduro. Então pode pregar para mim. Eu vou pregar para você. Agora, eu quero ler Gênesis 50, o verso 20, porque mesmo depois que Jacó morreu, os irmãos de José vieram novamente, preocupados com aquela traição. Sabe, você pode imaginar? Você encontra aquele irmãozinho caçula que você pensou que estava morto. O cara agora é rei do país, o cara agora tem o poder de se vingar, especialmente agora que seu pai morreu, que ele tem liberdade, que não vai dar satisfação para ninguém, esse cara vai acabar com a gente. Eles chegaram para José com o coração na mão, em Gênesis 50, e depois de sepultar, verso 14, depois de sepultado seu pai, José voltou para o Egito, ele e seus irmãos com ele, e vendo os irmãos de José que seu pai era morto, disseram, porventura José nos odiará e nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos a ele. Aí no verso 19, respondeu-lhe José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Na verdade, vocês intentaram mal contra mim. Deus, porém, alguém diz comigo, Deus, porém. Por favor, pare de culpar as pessoas pelo que elas fizeram. Porque Deus está nesse negócio. Caramba, irabaixou camarabarraia. Vai lá, fala aquela palavra e fere ela. Vai lá, fala aquela coisa e magoa ela. Vai lá, faz aquilo lá e causa aquele problema lá. Vai lá, deixa o meu servo chorar algumas noites. Deixa a minha serva passar isso aqui. Vai lá, vai lá. Ei, nós estamos falando de um Deus que chama as estrelas pelos seus nomes, cada uma delas. E são, não dá para falar o número, não dá. Chama por cada uma delas, pelos nomes, e agora Ele não vai cuidar dos eventos da nossa vida. Ei, a gente precisa ter uma fé mais ampla e saber que alguns problemas, Deus precisa deles, e Deus precisou dos problemas que nós passamos, e que essa fé nossa em Deus, ela tem que incluir os problemas, e incluir os sofrimentos que Deus não vai tirar, porque Deus prefere nos dar graça para tolerar. Eu sei que essa mensagem não é muito boa, porque eu queria vitória, e a vitória na minha cabeça é não ter esses problemas. A gente pensa que a vitória é só não lidar com o problema, é só Deus me dá a libertação, eu não quero mais lidar com nada. E Deus diz, se eu não quiser te libertar de algumas coisas, você vai ter algum problema comigo? Por que na nossa cabeça a gente tem que estar completamente liberto? Paulo não estava completamente liberto. Paulo não estava completamente liberto. Havia um mensageiro de Satanás esbofeteando Paulo. Paulo orou e Deus falou, desse eu não vou te libertar. Eu estou pregando sobre um Deus que vai além dos nossos cursos de libertação,
que vai além da nossa teologia de prosperidade, que vai além do que os pregadores pregaram para agradar as pessoas e encher as igrejas. Eu estou pregando sobre um Deus que precisa de alguns problemas, e porque Ele precisa deles, Ele não vai resolvê-los. Esses são problemas que nós achamos que não fazem sentido, que não há necessidade de nós passarmos por eles. Eu quero levar você para Deuteronômio 8, versículo 8 a 5, 2 a 5, que está aí na sua folha, no final desse primeiro ponto, onde Deus diz as seguintes palavras para Israel. Deuteronômio 8, versículo 2: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor te tem conduzido. O Senhor te tem conduzido esses 40 anos pelo deserto, a fim de quê? Te dar uma sombra, te dar um descanso, acalmar sua alma, right? Te consolar. Não, absolutamente não. Esses 40 anos no deserto, o projeto dele era te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração. Alguém disse comigo assim: por favor, Deus tem o direito de fazer de mim o que Ele quiser. Pesado o que nós acabamos de falar. Inclusive, não responder algumas de nossas orações. Eu gostaria de chamar a sua atenção, se o Espírito Santo está falando que é possível que haja no seu espírito algum tipo de rebelião. Com o quê? Com o que Deus está fazendo e você não gosta. Deixe-me mais uma vez enfatizar esse ponto. É possível que um crente, um pastor, um servo de Deus dedicado, esteja com alguma rebelião inconsciente contra o Senhor, tipo, eu não gosto disso que você está fazendo. Você não fala para Deus, mas lá dentro de você, você está se rebelando contra aquilo, e eu não gosto desse jeito que você me trata. E aí, em alguma oração, você diz: por que você faz isso comigo? E Deus: é porque eu preciso desse problema para manter você onde eu quero. Onde você está, eu preciso desse problema. Eu me lembro que em 2017, quando Deus... Eu falo de 2017 porque foi o ano que Deus mais falou comigo. Deus falava comigo assim, Ele falou comigo naqueles 8 meses de jejum. Uma das coisas que Ele falou para mim é que eu estava em rebelião. E uma das áreas de rebelião é que eu não tinha músico na igreja, e eu queria pagar músico, e Ele mandou mandar todos os músicos embora, porque Ele não me deu, porque Ele não quis. E eu estava dando uma voltinha por aqui para arrumar o que Ele não queria me dar. E aí Ele falou para mim: você está em rebelião. E a segunda área de rebelião que Ele me revelou foi que a igreja estava ruim. Mas era ruim. E eu estava chateado com Deus porque a igreja estava ruim. E Ele dizia para mim assim: quem é você para não aceitar a igreja do jeito que ela está? Quer dizer que você só merece igreja boa? Quem você pensa que você é? Sabe quando você está rebelado pela forma que Deus está tratando você, ou está permitindo isso ou aquilo? Às vezes isso é inconsciente dentro de nós, e a gente não sabe que é uma rebelião. Eu quero sugerir que cada um de nós possa perguntar ao Senhor: existe alguma área de rebelião em mim, pela forma que você está me provando ou me tratando? Porque o Senhor te levou no deserto para te humilhar e te provar. E verso 3, mais uma vez: sim, Ele te humilhou. Quem humilhou o povo? Foi Moisés? Não, foi o Senhor. E te deixou ter fome. Espera aí. Que Deus é esse que faz você passar fome? Olha, vocês não vão plantar, não vão colher, vocês vão comer maná. Só que eu sei que vocês vão enjoar desse maná. Eu sei que vocês vão enjoar. Um mês depois comendo esse maná, vocês vão enjoar dele. Vocês vão ficar 40 anos comendo do mesmo maná. Gente, eu vou falar para vocês, aquela provação, quem queria estar lá? Nenhum de nós. Então, a gente não pode nem reclamar muito deles, gente. Porque a provação não foi fácil. Você não tem casa. Você tem que montar e desmontar essa tenda na hora que a nuvem sair, tá? Você não tem como construir nada na vida.
Você não sabe onde vai morar amanhã, não sabe aonde vai chegar amanhã, ok? Você não sabe o que vai comer amanhã. Você só sabe que vai ter maná. Então, Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que nem tu nem teus pais conhecias, para te dar a entender que nem só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. Alguém diz comigo, por favor, nem só de sonhos realizados, vive o servo de Deus. Repete comigo de novo, nem só de sonhos realizados vive o servo de Deus. Um servo de Deus pode viver sem sonhos realizados? É claro que sim. Afinal de contas, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Vou te levar pela vida sem te realizar. Não quero, não gosto, mas eu quero e eu vou te levar. Por que a gente pensa que a gente só pode passar pela vida de um jeito? Eu vou casar, eu vou ter filho, eu vou fazer isso, eu vou pagar minhas contas, eu não quero depender de ninguém, eu quero pagar. Sabe aquele idealista? Alguém diz comigo, eu sou idealista. Você é idealista e não sabe. Todos nós somos idealistas. Nós temos uma vida ideal em nossa cabeça. E quando Deus contraria essa vida com alguma coisa, a gente começa a ter um problema com Ele. E aí surge uma rebelião silenciosa. Eu queria fechar os olhos, porque o Espírito de Deus falou mais uma vez de rebelião, 2 vezes. Ele deve saber que está tendo alguma rebelião em algum lugar, que talvez a gente não saiba. Eu queria convidar você para a gente perguntar ao Senhor: Senhor, se há alguma rebelião em mim, me revela. Senhor, se há alguma rebelião silenciosa em mim, contra a forma que você vem me conduzindo, contra a sua administração da minha vida, da minha família, do meu casamento, da minha vida financeira, dos meus filhos, da minha profissão, se há alguma rebelião em mim contra o meu ministério, eu me arrependo, eu renuncio. Alguém diz para o Senhor: eu renuncio toda rebelião em mim. Quem sou eu para questionar o Senhor? Em nome de Jesus, livra-nos de toda rebelião, porque o Senhor é maior. Amém, amados? Quem está aprendendo algo do Senhor essa noite? Exato. Estou em vários lugares na Bíblia, vários lugares vai falar a mesma coisa, porque às vezes a gente lê a Bíblia e não percebe esses pontos. Deixa eu seguir adiante. Número 2, confiando numa sabedoria superior. Em nossa sabedoria, nós não incluímos o mal. Já percebeu isso? Eu queria perguntar se você inclui perdas, tragédias, doença, sofrimento, vergonha. Não, vou incluir um pouco de humilhação na minha caminhada, porque eu sei que vai ser bom para mim. Eu vou incluir um pouco de, um mau testemunho, um pecado, uma fraqueza, uma profanação, um desvio, uma desistência. Nós não contamos com essas coisas. Na nossa mentalidade, na nossa lógica espiritual e na nossa teologia, isso não faz parte. Porém, alguém diz comigo, há uma sabedoria maior, só isso. Eu queria que você entendesse que na sabedoria de Deus, uma das coisas que me chama a atenção todos os dias, sabe o que é? É o fato de que Deus escolheu esse tempo da história, esse tempo com o ser humano, para lidar com o erro, para lidar com o pecado, para lidar com a desistência, para lidar com a rebeldia, para lidar com a desobediência, para perdoar a desobediência, para ser paciente com o desespero, o desrespeito, para ser paciente com o desobediente. Eu não entendo o que Deus escolheu tolerar isso. Deus escolheu
tolerar o pecado. O que você acha que ele está fazendo nessa fase do mundo, da história da humanidade, senão usando a sua longanimidade? Na eternidade passada não havia pecado, não havia anjo caído, não havia, e Deus vivia sem, ele nunca pôde exercer sua longanimidade, e eu penso que Deus falou, eu vou ter que permitir alguma coisa dar errado, para eu poder exercer longanimidade. Come on. Alguém já pensou nisso? Deixa eu falar para você, eu e você temos um grande problema com a vida hoje, porque nós queremos acertar a vida, e Deus diz assim, eu vou acertar, mas não é agora, não é tempo de acertar as coisas, é tempo de tolerar. Eu estou tolerando, eu preciso que você entenda a minha mentalidade, eu preciso que você caminhe comigo da forma que eu estou caminhando com o mundo. Eu não estou consertando o mundo agora, eu estou tolerando. E quando eu vou pastorear uma igreja, e eu estou ali clamando pelo avivamento, eu estou clamando pelo aumento, eu estou clamando pela santidade, eu estou pregando para que a igreja seja santa, e Deus não se empolga muito, não, porque não vai ser tanto assim. Eu estou mais tolerando do que consertando. Quem entendeu o que Deus acabou de falar? Quantas vezes Deus choca o meu zelo, a minha empolgação? Quantas vezes Deus me choca e fala assim, porque você está indo mais rápido que eu não vou salvar o mundo hoje, eu não vou glorificar a igreja hoje, porque você está querendo que todos os problemas sejam resolvidos hoje. Não é tempo de resolver tudo, é tempo de tolerar. Eu estou chamando você para tolerar o mundo comigo. Eu falei, Deus, eu não estava pensando assim, eu não estava querendo isso, eu estava querendo consertar as coisas, alinhar as coisas, eu quero um povo pronto, eu quero um povo, e Deus, sim, mas não é bem assim como você está querendo, você vai ter que trabalhar com uma igreja que nunca, enquanto você estiver aí, nunca vai estar perfeito. Então, ou você inclui os problemas e fica feliz com eles, porque o problema é que eu não gosto de problema. Eu não fico feliz com problema. Alguém pensa igual eu aqui? Alguém diz comigo, mas há uma sabedoria maior. Então, vão comigo nessa sabedoria maior, porque nós até questionamos o Criador. E aqui um texto que me veio à mente muitas vezes, e você também, em alguns momentos, poderá ter estado nesse texto aqui, Isaías 45, 9, onde o Criador vira para mim e para você e pergunta assim, ai daquele que contende com seu Criador, o caco entre os cacos de barro. Já chamou a gente de caco, né? Porventura dirá o barro ao que o formou. Olha só a figura que ele traz. Que fazes? O barro, por acaso, vai questionar a obra? Vai dizer, que fazes? Ou dirá a tua obra, não tens mãos? Agora, presta atenção, me fala se não é exatamente isso que o nosso racionalismo faz, que a nossa lógica, que a nossa teologia lógica, que o nosso ideal... Alguém fala comigo mais uma vez, idealismo. Eu queria que você orasse contra o idealismo que está arraigado dentro de cada um de nós. É incrível, sabe o quê? Nós somos pecadores, nós fazemos as coisas erradas, mas nós continuamos com o idealismo dentro de nós. E sabe o quê? Nós não toleramos as coisas fora daquele idealismo. Nós queremos que os nossos empregados façam um trabalho perfeito. Embora que a gente sabe que eles são tão pecadores como nós e falhos como nós. Eu não sei o que é que acontece na nossa cabeça, que na cabeça da gente é o seguinte, talvez eu possa falhar, mas vocês vão ter que fazer um trabalho perfeito. Porque eu não abro mão do idealismo. Eu não incluo a falha. Eu não conto com o erro. Eu não tenho... Eu estou pregando contra mim. Eu não tenho aquele coração que... vamos fazer esse projeto, mas eu já sei que 37 coisas vão dar errada, mas vai ser uma alegria, tudo isso vai ser uma grande alegria. Não, eu não tenho essa ideia. Eu não tenho essa ideia de que eu estou lidando com pecadores que Deus está tolerando e que está incluído um monte de falha. Alguém diz comigo, está incluído
um monte de falhas. Agora fala bem baixinho assim. E algumas delas são bem feias. Mas eu não estou preparado para isso. O meu idealismo não me deixa lidar com essa situação com o mesmo coração de Deus que é do tipo assim, eu já estava esperando você falhar. Aliás, eu já fui na frente para te pegar, porque tu já estava caindo, eu já fui te amparar. E tu vai andar só mais 3 passos, porque tu vai cair de novo. Eu já estou indo lá te segurar de novo. Eu não tenho essa ideia. Meu idealismo me cega. Eu não sei como é que pode essa minha cabeça, porque eu ainda estou pisando na terra, mas eu estou achando que eu já estou no céu. Quem entendeu o que eu falei? Agora ora por mim aí, porque minha cabeça precisa mudar mais ainda. Porque a sabedoria que eu estou, que eu estou falando dela essa noite, ela inclui 7 vezes caiu. Ah, Senhor, paciência, o cara está caindo. Paciência, Senhor, paciência. 3 vezes, tudo bem, Senhor, mas... Ei, a palavra de Deus diz o quê? 7 vezes o justo cai e se levanta. Ah, Deus, eu não estou preparado para esse negócio. 7 vezes o cara vem pedir. Ainda Pedro vai e arrebenta com a gente, né? Chega para Jesus, né, com aquela religiosidade dele, ainda vai perguntar: mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar? O que o senhor acha? 7 vezes? Jesus, 70 vezes 7. Tipo assim, nós temos problema em caminhar com essa sabedoria que inclui, alguém diz comigo, todas as coisas estão incluídas, inclusive aqueles erros que me escandalizam. Coloca isso no coração, please. Coloca aí no coração todos os erros dos outros estão incluídos. Sabe quando eu e você vira aquele olhar de justiça e fala, vê se pode uma coisa dessa no meio da igreja, vê se, sabe quando a gente faz isso? Deus, você não entendeu nada, já estava incluído, eu já contava com isso, você não está na mesma página que eu, alguns problemas eu não vou resolver. Fala para mim, se não é admirável essa tolerância de Deus, essa longanimidade do Senhor, de lidar com esse mundo do jeito que ele é, e a igreja do jeito que ela é. Fala para mim. E Deus não abandona a igreja. E Deus está dizendo assim, vocês vão chegar lá. A gente nem vê como é que pode, desse jeito. Mas Deus está dizendo, vão chegar lá, porque eu já provivi a misericórdia, a longanimidade, o perdão, eu já provivi o ajuste, a minha sabedoria, ela inclui a solução de todas essas coisas que vocês não conseguem incluir. Tá? Essa sabedoria superior, ela inclui o que é fora de lógica e o que é ruim, como eu coloquei o Salmo 119, verso 67. Eu precisei ser afligido para aprender. Ela inclui isso, tá? Essa sabedoria superior é a mesma que fez o cego, o surdo, o mudo e o que vê. Lembra da mensagem que eu preguei aqui? Vamos ler novamente o texto, que é Êxodo capítulo 4, verso 11. Eu queria mais uma vez que você ficasse chocado com essa palavra do Êxodo 4, 11, quando Deus responde para Moisés. Êxodo 4:11, replicou o Senhor a Moisés. Quem fez a boca do homem, Moisés? Ou quem faz o mudo? Peraí, eu pensei que Deus só fazia gente que falava. Quer dizer que Deus faz uma pessoa que não fala? Ah, eu não faria isso, eu só faria gente que fala. Aí Deus faz o mudinho, para te dar problema. Como eu falei naquela mensagem, o mudinho é aquela pessoa que nunca fala. Você pode morrer querendo ouvir a opinião, ele não fala. Guarda os sentimentos, guarda a opinião, ele não fala. Se você tem um marido mudinho, você morre querendo ouvir alguma palavra.
ele não dá cumprimento, ele não dá, às vezes não dá nem bom dia, é uma luta. Ou você pode ter uma mudinha, assim também. Mas o versículo está dizendo o quê? Deus fez o mudo e ele fez o surdo. Ai, se você vive com um surdinho, você vai ver o que é problema. Você fala, ele finge que te ouve, ela finge que te ouve. Se você tem um filho surdo, você pode falar quando ele tinha 2 anos, quando ele tinha 10 anos, quando ele tinha 15 anos, quando ele tinha 20, quando ele tinha 30, ele está com 60 e não te escuta. Surdinho. Deus está dizendo que ele não só faz o que ouve e nem só faz o que vê. Ele faz. Eu fico chocado com a sabedoria de Deus. Eu gosto de me chocar, de observar e de adorar a Deus, de verificar essas coisas que Deus faz, como Ele complica os nossos relacionamentos. Deus nos deu uma vida complicadinha. Pode virar para Ele e falar, porque é verdade, Ele sabe. Ele sabe o quanto Ele complicou a vida da gente, porque Deus nos colocou para lidar com umas coisas que não é, diga comigo assim, não é para ser humano. Não é para ser humano. Como é que o ser humano resolve essas coisas? Não resolve. Não resolve. Diga comigo, por favor, tem problemas que não resolve. Por isso o Espírito Santo está vindo nessa noite para nos ensinar como lidar com um problema que Deus, se Deus não vai resolver, por que você está tentando? E uma das facetas dessa sabedoria é aceitar aquilo que não podemos mudar. Alguém pode falar isso, que nós vamos repetir algumas vezes no final dessa mensagem? Diz, Senhor, me ajuda a aceitar o que eu não posso mudar, porque tem coisas que realmente não vai mudar. É aqui que começa um processo de crucificação, porque eu preciso que isso mude para eu ficar mais confortável. Aí Deus, mas não vai mudar. Então, ou você vai viver inconfortável a vida inteira, ou você se crucifica, porque quando você aceita, você para de sofrer. Quem quer parar de sofrer? Então, a solução, o alívio está na compreensão. Essa mensagem é muito importante. Deus fez o cego, fez o surdo, fez o mudo, e você tem que conviver com eles, tá? Agora, essa sabedoria divina, ela é tão grande que em Isaías 42:16, e eu estou aqui falando um pouquinho da mensagem que eu falei numa quarta-feira, uns 2 meses atrás, se não estou enganado. Em 42:16, Deus diz essa palavra aqui, olha, eu guiarei os cegos por um caminho que não conhece. Peraí, só um pouquinho. Deus faz o cego e ainda faz ele caminhar cego, só para mostrar para vocês que eu sou poderoso. Eu guio o cego por um caminho que ele não conhece. Não vou curar o cego, vou deixar ele cego, mas eu vou guiar ele. Explica para mim. 42:16, Isaías. Se você mora com um cego, tem 2 orações que você pode fazer para Deus. Quem quer aprender as 2 orações? Porque todo mundo tem ceguinho em casa. Ou se você tem um surdinho em casa. Você tem que perguntar para Deus assim, você vai curar o meu cego? Ou você vai só guiar o meu cego? Os 2 que você fizer, eu aceito. Só quero saber qual dos 2 você vai fazer. Sabe por quê? Eu não quero ficar a minha vida inteira orando por um cego que Deus nunca vai curar ele. Eu quero saber se Deus vai abrir os olhos dele, para ele enxergar o que eu vejo, ou se Deus vai dizer para mim assim, é melhor você não orar mais sobre isso, porque ele vai ficar cego até o dia de morrer. O que eu vou fazer é guiar ele. Porque é isso que Deus faz. Nessa sabedoria divina, sabe uma coisa que me choca? Jó 12:16. Alguém já leu esse versículo? Você leu agora ou leu antes? Aí você chegou nesse versículo? Porque esse versículo me chocou. Olha aqui, o Christian, ele leu esse versículo. Talvez você nunca lembra dele, mas olha como ele vai te chocar hoje à noite. Jó 12:16. Olha, eu tinha pensado que Deus tinha feito tudo, nunca isso aqui. Jó 12:16, ele diz assim,
Com ele, com Deus, certo? Está a força e a sabedoria. Dele são o enganado e o enganador. Eu nem vou fazer comentário sobre esse versículo. Deus viu uma pessoa sendo enganada pela outra. Não é? Porque o que está operando nela é alguma ignorância ou ingenuidade. Não é? Deus permite ela operar naquela. Só que Deus vê um outro enganando. E a razão que ele está enganando é porque tem uma sabedoria, tem uma astúcia que está operando nele. E Deus permite as duas coisas operarem. Se fosse você ia permitir um enganador continuar enganando? Não, você ia acabar com ele, né? Eu também, eu odeio enganador. Só que na sabedoria de Deus, ele falou, não, deixa ele fazer a obra que ele está pensando que está fazendo. Diga comigo, sabedoria superior. Sabe por que superior? Porque na nossa não encaixa. Nunca vai encaixar. Você permitir um enganador existir e você conhecer o enganado e o enganador. E você permitir as duas coisas play out. Só Deus. Que ele falava, né? O Tito tem um ditado que ele fala que todo dia sai de casa um bobo e um esperto. Depende de qual que você vai ser aquele dia. Mas isso aqui foi muito interessante. Um dia você vai ser o bobo, outro dia você vai ser o esperto. Anyway. Agora eu quero mostrar para vocês Isaías 54. Sabe por quê? Em Isaías 54, parece que a igreja só lê o verso 17. Fala para todo mundo, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Tá bom, só que o 16, o que ele diz? Por isso que os crentes têm que ler a Bíblia toda, eles têm que ler os versículos antes e os versículos depois, que as pessoas não leem, entendeu? Olha só, Isaías 54, 16. Eis que eu criei o ferreiro. Eu criei o ferreiro que assopra as brasas, que produz a ferramenta, que produz aquilo que vai machucar, que produz aquilo que vai ferir. E eu criei o assolador para destruir. Alguém diz, come on. Na sabedoria divina, ele permite a existência dessas coisas, porque all of them will play out his plan. All of them together. Todas essas coisas. Aí, ele criou o ferreiro. Porque se ele não tivesse criado, não existiria. Se ele não tivesse permitido, não existiria. Mas está lá o ferreiro, está lá o destruidor, está lá o assolador. Aí, no verso 17, ele diz, mas toda ferramenta que o ferreiro criou e toda arma que ele forjou lá contra ti, não prosperará. Só que para a arma não prosperar, ela tem que existir. Come on. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, você vai a condenar, mas primeiro tem que ter uma língua que fala mal de você na corte celestial. Alguém diz comigo essas palavras aqui, o mesmo Deus faz tudo. Eu queria mostrar para vocês um verso que é mais chocante do que esses, que está em Isaías, e ele está no capítulo 45, e eu vi uma vez um teólogo dando uma explicação para tentar diminuir o impacto desse verso, e essa noite eu tirei todos os filtros. A pancada vai vir do jeito que ela é, não vai ter filtro. Isaías 45, 7. Presta atenção nisso aqui. Deus dizendo, eu vou ler o 6 primeiro, para você saber quem está falando. Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Alguma dúvida de quem está falando? Agora o que ele fala?
Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Pegou o impacto aí? Se um teólogo for explicar isso, ele vai dizer, olha, não é que Deus cria o mal, porque Deus não pode criar o mal, e é claro que Deus não cria o mal. Mas ele assume aqui que ele permite todas as coisas, que todas elas estão dentro da mão dele. Alguém por acaso já pensou por que é que Deus nos colocou no planeta e não botou a gente sozinho aqui? Explica para mim, por que é que além da gente aqui, alguém fala comigo assim, a terra foi feita para nós. Então por que o diabo está fazendo aqui? Explica para mim. Só ele. Alguém já se perguntou? Por que a gente tem essa guerra toda? Por que a gente não habita sozinho, só em paz? A gente teria problema suficiente só a gente. Não me entenda mal, que o diabo não iria fazer falta, porque a gente ia arrumar os nossos próprios problemas, mas ia ser só a gente. Entre a gente mesmo, a gente faria problemas suficientes. Mas ele adicionou alguém que piora muito as coisas aqui para nós. Porque ele pega o mal que a gente já ia fazer, mas aí ele faz de um jeito que... Alguém só fala isso comigo, sabedoria superior. Agora eu quero ir para esse terceiro ponto. Confiando na sabedoria superior. Nos ajuda a aceitar melhor as coisas que Deus permite. Quando a gente confia, porque a gente precisa confiar e não desconfiar dessa sabedoria. Essa sabedoria que permite perdas. Eu queria perguntar, Deus parou de permitir perdas? Então ele continua fazendo parte do plano sábio dele. Eu queria perguntar, Deus parou de permitir tragédias? Vergonhas? Humilhações? Não, crente não é mais humilhado. Se você é crente na terra, acabou a humilhação na sua vida. Really? Deus parou de permitir pecados, derrotas, mortes? Não. Essa sabedoria maior, ela admite essas coisas, ela trabalha com essas coisas. Então, o nosso positivismo, o que ele faz? Ele diminui a sabedoria superior, porque nós só trabalhamos com o bem. Você só acha que Deus só está na situação quando não tem problema nela. Não, às vezes as situações que têm mais problemas são as que Deus está bem envolvido nela. Aliás, tem um verso em Naum em que o profeta diz assim, o Senhor caminha na tempestade, no turbilhão está a sua presença. A pastora Cláudia, lá de Kansas City, ela teve uma visão, uma das visões do céu que ela teve, que ela estava na sala do trono de Deus, e o que ela viu lá, ela não gostou. E o Senhor falou para ela, você não esperava ver isso aqui, não é? Porque o que ela viu, quando ela estava na sala do trono, ela viu uma tempestade, ela viu uma coisa horrível, ela viu um redemoinho, uma coisa que ela não esperava ver. O que você espera ver na sala de Deus, se você for no céu? Paz, alegria e a glória, e o que ela viu lá, em outras palavras, ela viu esse Deus que tem uma sabedoria superior a nós, e eu coloquei aí no seu papel, você pode ler comigo a oração de Reinhold Niebuhr, se é esse o nome do homem, né? Que eu acho que ele era um alemão, se eu não estou enganado, tá? Mas ele faz essa oração, a oração da serenidade. Senhor, dá-me 3 coisas, dá-me serenidade para aceitar o que eu não posso mudar, dá-me coragem para mudar o que eu posso mudar e sabedoria para reconhecer a diferença. Em outras palavras, qual dos meus problemas Deus vai resolver e eu vou crer e continuar orando por eles porque eu tenho uma palavra, eu sei que Ele vai resolver. Qual dos meus problemas Deus não vai resolver porque eu vou saber que eu vou ter que aceitar eles, que eu vou ter que conviver com eles, porque nem todos os meus problemas Deus vai resolver. E então a sabedoria é isso, porque há um Deus que inclui os problemas na administração da minha vida, problemas que Ele precisa, que Ele não vai resolver.
Então, eu preciso de parar de questionar aquilo que eu não entendo, que eu já li Isaías 45:9, quando diz: quem é o caco para questionar o seu Criador, ou o vaso de barro virar para as mãos, para o oleiro e falar: você não tem mãos? Então, eu queria que você pensasse o seguinte: nós não reconhecemos a nossa arrogância nesse questionamento. Alguém diz comigo: eu só sou um caco. Então, como é que eu quero admitir que eu sei mais para eu virar para Deus e questionar Ele? Eu só posso te questionar o que você está fazendo se eu sei mais que você. Como é que eu não sei nada e eu vou questionar o que Ele está fazendo? Isso é uma arrogância da nossa parte. Quando a gente questiona o que a gente não entende, quando na verdade eu preciso me curvar a essa sabedoria e confiar nela. Só diga isso: confiar. Eu oro por isso. Não sei você, mas eu quero chamar você para confiar na sabedoria de Deus. Pedir, orar e pedir ao Senhor: aquelas coisas que o Senhor vai mudar na minha vida, eu celebro já vou agradecer. Já celebro porque vai mudar. Alguém diz comigo: vai mudar. Sim, vai mudar. Tem áreas do casamento que vai mudar, tem áreas da saúde que vai mudar, tem áreas das finanças que vai mudar, tem áreas da família que vai mudar, no meu ministério, na minha personalidade, no meu temperamento, tem áreas que vai mudar, mas tem áreas que não vai mudar. E eu preciso descobrir as duas, porque o alívio está na compreensão. Agora, essa é uma verdadeira oportunidade de nós declararmos a nossa fé quando nós não a compreendemos, tá? Podemos declarar: aquele que em mim começou a boa obra, a aperfeiçoará. Isso é Filipenses 1:6, e eu preguei uma mensagem aqui sobre obras completas. Deus vai fazer uma obra completa. Só que eu queria fazer uma ilustração que está na minha mente, que o Espírito Santo me deu. Eu queria que você imaginasse uma ponte que está sendo construída, e ela tem aqueles parafusos daquele tamanho grande, gigante. Sabe uma ponte quando está sendo montada, aquela ponte? Eu queria que você imaginasse que o ser humano, a única coisa que ele pudesse fazer seria juntar as partes da ponte e colocar aquelas arruelas no negócio, mas ninguém teria força para apertar aquilo. Tudo que você poderia fazer seria enroscar o comecinho do negócio no lugar. Quem entendeu o que eu falei? Você pode imaginar os negócios tudo frouxo. Diga assim: no lugar, mas tudo frouxo. Essa é a nossa vida. Diga comigo assim: está tudo no lugar. Esse casamento contrário, esse casamento que me fere, sabe essa situação aí? Está no lugar. O problema é que está frouxo. E porque está frouxo, eu não me sinto confortável. Porque está frouxo, me dói. Porque está frouxo, eu digo: como é que você teve coragem de me casar com essa pessoa? Como é que você teve coragem de me colocar nessa situação? Como é que você me botou na frente da igreja? Como é que você fez isso? Porque está frouxo. Quem entendeu? Só que o Espírito Santo é o único que tem a ferramenta de apertar. Ele é o aperfeiçoador. Come on, você tem que ter essa revelação. Porque eu estou tendo essa revelação. Eu estou tendo essa revelação do aperfeiçoador da minha vida. E eu tenho orado. 1 Pedro 5:10. Eu queria convidar você para incluir nas suas orações. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Vou pregar uma mensagem um dia só sobre esse versículo. Mas alguém repita comigo, enquanto você abre, vai repetindo comigo. Diga comigo assim: e o Deus de toda graça, que nos chamou à sua eterna glória, depois de haver sofrido por um tempo. Só uma pausa aí, só uma pausa. Essa é a metade do versículo. Eu quero só uma pausa aqui. 1 Pedro 5:10. Deus de toda graça, olha que pessoa é que nós estamos falando, que nos chamou à sua eterna glória. Ei, louvado seja! Não nos chamou a uma vida frouxa, não nos chamou a uma vida sem perfeição, não nos chamou a uma vida onde a gente não possa contemplar a plenitude dessa vida, a perfeição dela, as coisas no lugar, os parafusos apertados no lugar. Ele nos chamou à sua eterna glória. Porém ele diz assim: depois de haver sofrido por um pouco. O que é esse sofrimento? É quando as coisas estão no lugar, mas os parafusos não estão apertados. O casamento é esse. Não duvide
Eu não vou pedir para levantar a mão. Os poucos irmãos que estão aqui, incluindo a mim, que nós chegamos para Deus e questionamos. Era isso mesmo que você tinha para mim? Tem certeza? Eu acertei mesmo? Você falou comigo mesmo para casar com essa pessoa? Você tinha essa família para mim? Não está aparecendo. Diga comigo, os parafusos estão frouxos, mas estão no lugar. Come on, church, come on, church. Quem está entendendo a palavra do Senhor nessa noite? Quem quer? Alguém dá testemunho disso? Ou na tua vida os parafusos estão tão apertadinhos que você está assim, está tudo apertadinho, está tão apertadinho que você não tem nada nem para pedir, você não sabe nem do que eu estou falando já à noite. Então caminha comigo em 1 Pedro 5,10, porque essa palavra é para mim e para você. Diga comigo novamente: o Deus de toda graça, que nos chamou à sua eterna glória, depois de haver sofrido por um tempo, o que Ele vai fazer? Vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Quem pode imaginar o Senhor apertando os parafusos e fazendo as estruturas chegarem no lugar? Que a carabachomo camassai. Quem pode imaginar o Espírito Santo apertando os parafusos das emoções, fazendo a minha alma chegar no lugar, apertando os parafusos da minha mente, da minha cabeça, fazendo o meu entendimento chegar no lugar? O que eu não entendia foi apertando, a coisa alinhou, agora alinhou a minha cabeça. Quem pode imaginar o Espírito Santo apertando os nossos relacionamentos e trazendo a gente para o lugar? E come on, church. Alguém diz comigo: Ele há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Levante uma mãozinha, nós vamos esperar por isso, nós vamos celebrar isso agora. Alguém pede a Ele e fala: estou esperando o aperfeiçoamento, a confirmação e o fortalecimento. Come on, church, come on. Eu estou esperando. Alguém diz para ele: eu estou crendo no aperfeiçoamento do Senhor, no ajuste. Come on, church. Eu estou crendo. Alguém fala para ele: eu estou crendo que tu vais dar uma regulada na minha vida. Tu vai regular um negócio que vai chegar no ponto. Fala para ele: vai chegar no ponto. Tu vai fazer chegar no ponto. É isso que a tua palavra está dizendo. Que as coisas vão chegar no ponto. Nem que leva a minha vida inteira. As coisas vão chegar no ponto. Você vai apertar todos os parafusos. Quer falar para ele? Fala. Você vai apertar todos os parafusos. A minha vida vai ficar completamente firme, perfeita, confirmada e fortalecida. Come on, church. Come on. Um momento para adorar a Deus. Porque essa palavra que Ele está falando aqui, Ele está realizando ela em nossa vida hoje mesmo, agora. O que Ele está fazendo essa noite? Confirmando, aperfeiçoando, fortalecendo, dizendo para mim e para você: todos os parafusos estão no lugar, meu filho. Minha filha, está tudo no lugar, só não está apertado, mas eu estou apertando as coisas. Se você tiver um pouco de paciência, você vai ver que tudo vai chegar no lugar. Come on, church! Você olha para você mesmo e vê as coisas fora do lugar, tuas emoções fora do lugar, teus pensamentos fora do lugar. Don't worry about it. Ele está confirmando, aperfeiçoando, fortalecendo. Eu celebro 1 Pedro 5,10 todos os dias. Queria te convidar a orar esse versículo todos os dias. Toda vez que você encontrar um parafuso frouxo na sua vida, lembra, é só um parafuso frouxo. Mas você fala assim: mas ele está no lugar. Deus não colocou parafuso errado fora da ponte. Sabe quando você abotoa um botão da camisa, um de cima no de baixo, e quando você chega aqui embaixo fica faltando um pedaço da camisa? Eu já fiz isso. Quem já fez isso? Alguém diz comigo assim: Deus não faz isso. Todos os parafusos que Ele apertou na minha vida, Ele apertou no lugar certo. Come on, church, come on. Sabe aquela cidade que você morou? Sabe aquela viagem que você fez? Sabe o lugar que você veio? Sabe a hora que você veio para a América? Sabe quando você vai ter que brincar? Sabe os parafusos estão todos no lugar?
mas ele vai apertar. Come on. Há uma sabedoria maior. Só que eu acho tremendo o fato de Deus lidar com aquela ponte, com os parafusos tudo frouxo. Ele sabe que a ponte não pode passar carro nenhum ainda em cima. É a minha vida e a sua vida. E Deus, don't worry about it. Vai chegar no lugar. Quem não tem paciência somos nós. Mas Deus... Você sabe qual é o nosso problema em relação a Deus? Eu vou te falar qual é. Eu falo isso para ele. É que eu e você temos pouco tempo nessa vida. Ele tem a eternidade. Então, tipo assim... Quando você compara, it's not fair, right? Come on, você tem a eternidade inteira para trabalhar. Eu só tenho poucos anos de vida para ver essa coisa funcionar. Eu não estou vendo isso funcionar. Come on. Agora, o último ponto. Quando o alívio está na compreensão. Agora é que eu vou para o texto que era para eu pregar. Presta atenção comigo, o que o Espírito Santo falou comigo. Paulo tinha um problema, era um espinho, mas ele não sabia qual era a decisão de Deus sobre o assunto. Enquanto Paulo não sabia, havia uma aflição nele. E essa aflição levava ele a orar. E como ele não sabia qual era a decisão de Deus, ele pedia a Deus para remover o espinho. Ele insistia numa mudança. Alguém aqui está insistindo numa mudança em uma área que talvez Deus não vai fazer. Eu sinto muito te dizer que eu e você estamos perdendo tempo em algumas orações. Come on. Eu não sei quanto tempo Paulo perdeu insistindo numa coisa que Deus não ia fazer. Alguém escutou essa palavra? O próprio apóstolo Paulo perdeu um tempo da vida dele. Eu não sei quanto tempo levou para a resposta chegar. Mas enquanto a resposta não vinha, ele estava aflito. Por causa da possibilidade de que Deus podia remover o espinho. Quem que sabe do que eu estou falando? Eu não sei se Deus quer, mas eu penso que Deus pode fazer. Eu não sei, quem já viveu nesse momento que eu estou falando aqui? Eu não sei se Deus, mas eu sei que Ele pode fazer, mas também não tenho certeza se Ele vai fazer. E aquela aflição, e você está ali clamando, e todo aquele esforço era em vão, porque Deus já tinha decidido que não ia mudar a situação. Porém, Paulo não sabia. Enquanto nós não temos uma decisão em Deus, nossos esforços são em vão. Mas depois de toda essa aflição de Paulo, o alívio veio. Como que o alívio veio? O alívio veio não na resposta que ele queria. O alívio veio numa resignação de saber que teria que aceitar o espinho e uma perspectiva correta do espinho. Deus quer o espinho aqui. Descansei. O primeiro alívio de Paulo veio na forma de compreensão. Há dois alívios, mas o primeiro é esse. Deus deu alívio a Paulo com uma compreensão da realidade, do que vai ser. Sabe, Deus livrou Paulo de uma perspectiva enganada, uma perspectiva romântica em relação ao seu problema, uma perspectiva fantasiosa. Sabe que algumas de nossas orações são baseadas nisso? Numa perspectiva fantasiosa. Nós estamos fantasiando a solução e Deus não está. Come on, eu não quero fazer esse tipo de oração. Eu não quero ficar orando por uma coisa que Deus não vai mudar. Eu prefiro que Ele me fale. Deixa eu dar um exemplo. Olha para mim, tira a mão do olho aí. Eu tinha 20 anos de idade só. Eu já falei essa história, eu vou falar de novo. E eu estava apaixonado como nunca pela moça. Já tinha um ano que eu estava sofrendo, porque aquele relacionamento era um relacionamento antigo. Era quando eu tinha 15 anos de idade, eu namorei aquela menina pela primeira vez, foi a primeira namorada, eu estava com 20 anos. Ela estava namorando outro rapaz e a gente se reencontrou e eu estava apaixonado por ela mais do que nunca. Eu sofri um ano e aí eu não sabia mais o que fazer, porque eu não tinha saída. Sabe quando você está completamente sem, o coração está na mão da outra pessoa. Quem passou por isso, não queira passar de novo. E aí eu fui orar, eu fui para o jejum, eu fui para o monte. Eu falei, Deus, o que você me falar, eu aceito.
Então, o alívio veio na compreensão. Porque Deus usou a pessoa e falou para mim, você me pede sim, eu te digo não. Thank you. Quando não, é como água que refresca. Porque agora você sabe onde concentrar a sua expectativa. Durante um ano eu fiquei sofrendo por aquela situação. Deus vai fazer, Deus quer, Deus não quer. Que angústia é quando você não sabe o que Deus quer. O alívio, ele vem na compreensão. Deus livrou Paulo. Deus falou para Paulo assim, Paulo, é o seguinte, eu não vou mudar isso, é da minha vontade que isso permaneça, que esse problema não seja eliminado da sua vida, porque eu preciso dele para objetivos superiores. Qual foi o objetivo na vida de Paulo? Para que não me exaltasse por causa das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, que me esbofeteasse. Havia um objetivo superior. Alguém disse comigo, Deus precisava do problema. Muito bem, então, o conhecimento da vontade do Senhor trouxe alívio para Paulo. Quando Paulo diz, eu me regozijo na fraqueza, eu agora estou feliz de passar pela aflição. Por quê? Porque o primeiro alívio é a compreensão. Só que o segundo alívio vem na forma de uma provisão especial. Porque agora Deus vira para Paulo e fala assim, a minha graça te basta. Come on, tem dois alívios para nós quando Deus não resolve um problema. Primeiro, é dizer para nós que não vai resolver o problema. Quem quer ouvir isso? Dos problemas que Deus não vai resolver para você? Ou você quer ficando enganado e ficar sofrendo, fazendo jejum por uma coisa que Deus não vai resolver? Quem quer Deus chegar para você e falar, não vou resolver? Eu quero. É o primeiro alívio que eu quero. Eu quero que Deus chegue para mim e me desilude. Segundo alívio, eu quero a graça que ele prometeu no verso 9, quando ele diz para Paulo, a minha graça te basta. Esse é um alívio que é suficiente para você tolerar, conviver e funcionar satisfeito até o dia da sua morte. Deixa eu falar, com essas duas informações, Paulo descansou. Ele não iria mais se estressar, ele não ia mais jejuar sobre o assunto, ele não iria mais fazer guerra contra aquele espírito, porque ele sabia que era um espírito que não ia embora, e Paulo agora ia lutar de outra forma. Como é que ele ia lutar? Reorientando sua expectativa, sua perspectiva, redirecionando suas orações e suas energias, tá? Armado com essa perspectiva, Paulo venceu o espinho. Come on, gente. Você não vence o espinho só Deus removendo o espinho. Você vence o espinho aceitando o espinho. Eu queria perguntar para vocês aqui. Lembra da oração do Getsemane? Que Jesus pediu. Qual foi a oração dele? Passa de mim este cálice. Eu queria perguntar, presta atenção, não responde rápido. Pensa um pouco primeiro antes de responder. Eu queria perguntar, Deus passou o cálice de Jesus ou não passou? Não responde ainda. Pensa primeiro. Jesus pediu, se possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba. Eu queria perguntar, o cálice passou ou não passou? O cálice passou, quando ele foi bebido. Quer que o cálice passe? Bebe logo. Oh, Jesus amado, dá-nos graça nessa mensagem. Hoje à noite, dá-nos graça nessa mensagem, Senhor, porque alguns cálices só vão passar. Venci o cálice, bebi o cálice. Aliás, quais foram as palavras de Jesus? E não beberia eu o cálice que o Pai me deu? Come on. Sabe quando Deus põe um cálice em nossa mão? Fala, meu filho, não vai ser fácil, mas eu estou colocando na tua mão. Come on, church. Come on. Come on, come on, come on. Quero convidar você para vir aqui para o altar, para a gente orar, para receber graça, 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 graça. Os que estão ouvindo online, peçam graça também. Você que está aí, ouvindo essa mensagem em casa,
que tem um espinho que você já orou, e talvez o Senhor não te respondeu, talvez Ele está te respondendo hoje à noite, eu não sei, mas eu queria convidar você a fazer uma oração mais específica, pedindo ao Senhor, revela-me a sua vontade em relação a esse espinho. Qual é o seu desejo, qual é o seu propósito? Tirar ele, removê-lo, ou me dar graça para tolerá-lo? Alguém diz comigo assim, qualquer das duas maneiras, eu vou vencer o espinho. Então abre as mãos aí diante do Senhor. Vai recebendo graça essa noite. Primeira oração que eu vou fazer é para que venha revelação, revelação, revelação. Lembra da oração, Senhor? Dá-me serenidade para aceitar o que eu não posso mudar, mas dá-me coragem para mudar o que eu posso. Eu quero orar primeiro pelos problemas que Deus quer mudar em nossa vida. Amém? Eu quero pedir que o anjo do Senhor vai colocando força em nossas mãos aí. Coragem para mudar os problemas que Deus ainda quer mudar. Alguém diz aí, alguns problemas estão sendo mudados agora. Deus vai mudar. Então eu recebo ferramentas agora. Eu recebo estratégia. Eu recebo coragem para mudar os problemas. Come on, church, come on, recebe. Eu estou falando dos problemas que vão ser resolvidos. Ei. Agora é para tirar, vai remover. Algumas coisas Deus vai remover da nossa vida. Eu declaro essa noite que algumas coisas Deus vai resolver. Ei, muitas coisas na verdade Deus vai resolver. Ei, quantas coisas será que Deus resolveu na vida de Paulo? Muitas, essa é a única que Paulo diz que ele não resolveu. Então eu quero declarar que 99% das coisas o Senhor vai resolver. Alguém glorifica, um minutinho de adoração pelas coisas que Deus vai resolver. Come on, church. Um minutinho de adoração e você diz, eu quero te celebrar pelas coisas que você vai resolver. Aliás, eu quero te celebrar que tu está resolvendo agora. Eu quero te celebrar pelas coisas que você está resolvendo agora. O surdinho que você está abrindo os ouvidos dele, o mudinho que você está abrindo a boca dele, o ceguinho que você está abrindo os olhos dele. Eu quero te celebrar pelas mudanças na minha família, na minha casa, em mim. Alguém celebra aí Deus? Alguém agradece? Come on, church, agradece. Fala assim, obrigado pelos problemas que você está resolvendo. Pelos problemas que você vai resolver ainda no mês de junho, pelos problemas que você vai resolver no mês de julho, no mês de agosto, nesse verão, um monte de problemas. Ei, gente, nesse verão, um monte de problemas vão ser resolvidos. Quem acredita? Ei, gente, é hora de libertação agora. Não é de aceitar problema, é de vencer problema agora. Quero declarar que em 2024 será um ano de solução de um monte de problema. Quem recebe isso? Alguém fala comigo assim, antes de terminar o ano, muitos problemas meus vão estar resolvidos. Agradeça a Deus por eles agora. Agradece por eles agora. Deus, eu agradeço, eu celebro com cada homem e cada mulher que está aqui. Porque antes do ano terminar, muita coisa terá resolvido. Nessa igreja, muita coisa vai mudar, muita coisa vai melhorar, muita coisa será solucionada. Deus, o Senhor já solucionou tanta coisa de janeiro até agora. Deus, o Senhor já realizou tanta coisa. Eu quero declarar, irmãos, Deus está curando, Deus está libertando, Deus está fazendo. Sabe por quê? Tem um monte de problema que Ele quer resolver. Que Ele não quer deixar do jeito que está. Em você, no seu corpo, na sua alma, na sua mente, sabe, nas suas emoções. Alguém diz para ele, a coisa está mudando, Deus está mudando aqui dentro. Ele está solucionando um monte de coisas agora. Eu quero receber do anjo do Senhor todas as ferramentas, agora, para nós, dos problemas que o Senhor está resolvendo. Alguém diz comigo, eu recebo uma revelação dos problemas que Deus vai resolver. Eu não vou tolerar, eu não vou aceitar. Vai ter que resolver, em nome de Jesus. Yes, obrigado, Senhor. Essa é a primeira revelação que nós recebemos nessa noite. Os problemas que o Senhor vai resolver, porque eles estão na Tua palavra, eles estão lá. O Senhor curou, o Senhor salvou, o Senhor libertou, o Senhor fez na vida de Paulo também. Agora nós queremos pedir graça para os problemas que o Senhor não vai resolver. Alguém diz, Senhor, me dá uma revelação das coisas que não vão mudar. Eu declaro que o Espírito de Deus vem trazer agora uma serenidade, uma renúncia, vem trazer agora uma resignação, vem trazer agora uma crucificação, vem tirar toda a rebeldia, toda a rebelião contra as coisas que o Senhor não vai mudar. Deus, eu renuncio, alguém diz comigo, eu renuncio toda a rebelião contra o que o Senhor não vai mudar. Eu aceito o que o Senhor não vai mudar. Mas eu agora recebo a graça para tolerar
Isso, em nome de Jesus. Anjo do Senhor, derrama graça agora, derrama graça. Nós viemos buscar graça nesse lugar. Eu preguei de um Deus que deu graça a Paulo, e esse Deus dá graça a cada um de nós. Ele dá graça no casamento, Ele dá graça nas emoções, Ele dá graça na área das finanças, em qualquer área agora que o espinho vai ficar. Eu declaro, venha graça sobre nós, venha graça sobre nós. Nós recebemos a graça nessa noite. Agora, a última oração que eu quero que você faça comigo, por favor, 1 minutinho, 2, 3 minutos, adorando a Deus pela sabedoria superior. Ah, Deus, a sabedoria que inclui tudo. Inclui o meu passado, inclui tudo por onde eu passei, inclui o que eu sofri, o que eu não queria sofrer, o que eu não queria passar, mas inclui todas as coisas, nada fica fora do alcance da tua sabedoria. Eu celebro o bem, eu celebro o mal que eu tive que passar, eu celebro as fases boas, eu celebro as fases ruins, eu celebro os ataques, eu celebro as vitórias, eu celebro os sangramentos, eu celebro os curativos, eu celebro, Senhor, as pancadas, eu celebro o saramento, eu celebro porque a tua sabedoria é maior. Eu exalto a tua sabedoria nessa noite, eu declaro, tu não és um Deus que só trabalha com o positivo, tu não só trabalhas com o idealismo, tu não só trabalhas com a lógica humana, tu trabalhas com todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor, eu celebro agora a tua sabedoria maior. Alguém diz comigo, Senhor, não deixa eu me embaraçar na tua sabedoria, não deixa eu ficar preso na minha lógica. Eu peço agora que o Senhor traga uma sabedoria em você, traga uma revelação em você, que você caminhe com esse Deus altíssimo, esse Deus que é maior do que o homem, que é maior do que as circunstâncias, que é maior do que o inimigo possa fazer, ou do que a vida possa nos trazer. Há uma sabedoria maior e eu te abençoo com ela agora, em nome do Senhor Jesus. Amado, quem foi abençoado aí com essa palavra? Eu posso perguntar também, quem foi chocado aí com essa palavra? Porque é a palavra do Senhor, e na Betesda ele alimenta a gente com tutano, né? Realmente não é soro, não é sorinho, não é sorinho na veia, é tutano mesmo. Então, você realmente você é convocado a crescer, né? Você é convocado a crescer, porque o alimento que Deus dá, ele nos dá uma fé madura, não é uma fezinha. É uma fé madura, é uma fé que inclui sofrimento, inclui problema, inclui todas as coisas. Amém, amados? Eu quero celebrar mais uma vez o carinho da igreja de Marlboro de revitalizar, de renovar o seu esforço com o culto de quarta-feira. Queria falar com vocês que eu fiz o mesmo apelo em Chelsea, porque em Chelsea o culto é terça-feira e a vantagem que lá é só 2 por mês, né? Porque o outro culto é um culto de libertação, como foi ontem. Mas quarta-feira que vem, os irmãos vão estar lá novamente no estudo bíblico, porque a igreja precisa do estudo bíblico. É onde a igreja cresce. Então, eu queria agradecer você. Eu sei que talvez você não pode vir todas as quartas-feiras, mas eu queria pedir você, por favor, faz um compromisso de você vir pelo menos 2 quartas-feiras no mês. Não falte. Faça um compromisso de vir pelo menos, quem sabe, 3 quartas-feiras no mês. Talvez alguma você vai precisar faltar, mas eu quero celebrar de você ter atendido esse apelo, estar aqui fazendo um sacrifício. Eu quero despedir você essa noite, declarar uma semana de bênção sobre você. Pai, eu libero o teu povo agora, declarando a tua graça vai sobre nós para casa. O amor do Pai que nos trouxe aqui, nos tolera e é longânimo. Eu quero declarar a comunhão do Espírito que nos renova e nos cura, nos aperfeiçoa, nos confirma e nos restaura. Eu quero celebrar o ajustador. Alguém vai dizendo, a minha vida está sendo ajustada, a minha vida está sendo melhorada, ele está apertando os parafusos, ele está colocando as coisas no lugar, eu vou ver tudo apertadinho, eu vou ver, eu te envio para casa com uma vida que está sendo aperfeiçoada pelo Senhor. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Eu queria que você estendesse as mãos para mim e orasse para Deus apertar os parafusos na minha vida. Eu queria que você realmente, eu queria realmente que vocês orassem. Sabe por quê? Eu olho para alguns parafusos e me dá uma dor terrível, porque eu vejo eles desapertados e o inimigo me chantageia com aqueles parafusos frouxos. Eu queria que você orasse, Deus me dá graça, até o Senhor apertar as coisas, trazer as coisas para o lugar, em nome de Jesus, na minha casa, na minha vida, nas minhas emoções, nos meus pensamentos, Senhor, no meu psicológico, Senhor. Senhor, aperfeiçoa a minha vida. Tu és o aperfeiçoador dela. Eu recebo essa palavra de bênção. Os teus filhos na minha vida, eu recebo essa palavra de bênção. Eu recebo essa palavra de bênção.
Eu recebo essa obra, aperfeiçoa a minha vida. Tu és o meu aperfeiçoador. Eu celebro, eu dou graças, eu te dou graças. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Querido, domingo vamos estar aqui de manhã, isso é à noite, e queria que você soubesse que semana que vem eu vou convidar os obreiros. Eu sei que a gente jejuou semana passada, essa semana a gente não está jejuando, mas eu vou convidar os obreiros para fazer algum tipo de jejum semana que vem, por causa da conferência. Vai ser o último jejum de junho, mas eu vou fazer o jejum. Eu preciso que vocês façam. A gente não pode ir para aquela conferência de obreiros assim, sem um jejum pela conferência específica. E no domingo nós vamos celebrar o aniversário da pastora Gel, e aí a gente vai entrar no mês de julho aí para a gente, né, celebrar o verão. Então, vai na paz do Senhor. Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus.